Seja bem-vinda à nossa live semanal aqui da Maxel. Aqui você conhece os bastidores, conhece marketing digital e sabe o que fazemos, como fazemos e como nós ajudamos todos os nossos clientes, consultores ou agências imobiliárias a se destacarem, a aparecerem no mercado digital. Se você gosta desse assunto, fica com a gente até o final. E hoje eu vou mostrar para vocês como que uma plataforma de vídeos curtos e o Google podem levar o seu negócio muito mais longe. Seja bem-vindo, Gonçalo. Muito bom te receber aqui. A Ana vai fazer essa live comigo. Ela já está chegando. Seja bem-vinda, Ana. Olá, Marjorie, boa noite. Muito obrigado pela apresentação. Como você já disse, a gente veio aqui um pouquinho para falar sobre as plataformas de vídeos curtos e sobre o Google. E eu queria lembrar vocês de sempre curtir, comentar e salvar as nossas lives que ficam aqui no nosso perfil para vocês acompanharem elas sempre. Perfeito. Ao longo dessa semana, ao longo dessas séries de lives que nós temos feito, nós temos mostrado tudo o que nós fazemos. Nós temos contado um pouco dos bastidores. Tanto o Miguel como o Vitor têm mostrado a importância ali das leads, como conquistar essas leads, o passo a passo, o caminho da jornada que o seu cliente faz para chegar onde você quer que ele chegue. E quando nós falamos em usar as plataformas, a Ana pediu para você curtir e comentar. Nós já vamos começar contando um segredo. As plataformas, elas querem saber por onde você anda. Então, quando você curte os vídeos, quando você compartilha, quando você faz um comentário, o mesmo acontece com as suas redes. Ela começa a te mostrar para mais pessoas que também vão interagir com você. Então, se você quer que o seu perfil apareça, independente da plataforma, você tem que começar a oferecer. E o Vitor, prazer, Vitor, te receber aqui. Hoje o Vitor é que está nos bastidores. Obrigada, Vitor, pelas oportunidades. O Vitor sempre fala sobre isso que eu estou falando. Se você entrega, você recebe. Então, passeia pelas plataformas, conheça as plataformas, sempre esteja ali interagindo com as pessoas e você vai conseguir o vídeo. Ana? Tá cortando um pouquinho? Tá me ouvindo bem? Sim. Então, sobre as plataformas de vídeos curtos, Marjorie, é algo que as pessoas estão muito relutantes ainda. Porque muita gente começou aí nessas plataformas com vídeos de humor, com vídeos de dança, mas hoje esses espaços são usados para a gente ter visibilidade nos nossos negócios. E um fato muito legal em Portugal, existem mais de 3 milhões de usuários de plataformas de vídeos curtos, e essas pessoas estão na faixa dos 22 a 44 anos, que é a faixa que a gente busca, que são pessoas que estão vendendo, alugando, comprando casas, e é um número crescente. A gente busca cada vez mais ter uma visibilidade orgânica desses vídeos. Porque mesmo que você não tenha seguidores, se um vídeo seu viraliza, você consegue alcançar determinada bolha, sem necessariamente precisar de um tráfego pago. E a gente hoje investe muito no inbound marketing, que é você estar presente no cotidiano do seu cliente. Então aquela pessoa, ela vê o seu lifestyle, ela vê a sua rotina, ela vê o que você está fazendo, ela é educada por você, ela entende os conceitos que você quer trabalhar com ela, e assim existe uma conexão emocional com vocês. Quando essa pessoa ela for te procurar, ela vai vir muito mais aberta àquilo que você tem a dizer, porque você está presente no cotidiano dela. E a gente usa essa conexão mais direta a partir de links. A gente coloca os links nas descrições, nas biografias, e aí essas pessoas têm acesso muito mais rápido a você com uma conexão emocional já formada. Também é muito importante ressaltar sobre o algoritmo. O algoritmo dos vídeos, ele é muito diferente do algoritmo dos feeds que a gente tinha anteriormente. Quando a gente usa um algoritmo em vídeos curtos, eles atingem bolhas, por exemplo.
Você posta uma casa, um T3 em Porto. Você consegue atingir um público que pesquisa sobre imóvel e que não necessariamente te conhece, mas vai passar a te conhecer a partir dali. E aí a gente começa a formar essa conexão, sem necessariamente ter um número de seguidor muito alto. Então as entregas são muito mais meritocráticas, dependendo da qualidade do seu envolvimento com os clientes. Uma curiosidade, nós estamos falando sobre vídeos curtos, né? Plataformas de vídeos curtos. O objetivo de cada plataforma é trazer as pessoas para dentro da sua plataforma. Como nós estamos aqui no Instagram, ele não quer que a gente fique levando você para outras plataformas. Então, esse vídeo hoje, ele é extremamente didático. Existem coisas que você não pode falar em determinada plataforma. Então, você tem que, sim, passar a informação sem falar o que aquela plataforma não permite. Então, no caso do Instagram, nós falamos de Instagram, nós falamos de Reels, nós falamos de Stories, mas quando nós vamos falar de outras plataformas, nós falamos vídeos curtos. Isso vale para todas as plataformas de vídeos curtos. Como você recebeu o convite, você sabe exatamente do que nós estamos falando, não é? Essas plataformas, elas foram muito banalizadas no começo, aqui no Brasil. E todas as vezes que a gente pensa, eu tenho um preconceito muito grande com essas plataformas, muito grande. Eu gosto de vídeos longos, né? Mas quando você pensa nisso, você entende que o seu cliente não é você. Ele pode gostar dos vídeos longos, dos vídeos curtos, ele pode gostar de um vídeo um pouco mais bem-humorado ou não, mas o importante é que ele se conecte com você. Então, Ana, você começou a falar ali dos algoritmos, do poder do algoritmo e dessa conexão. Mesmo sem ter seguidores, de vídeos curtos entrega. Como isso acontece? Conexão a que nível para a gente ter essa visibilidade? Como metrifica isso? Cortou um pouquinho, Marjorie. Você pode repetir, por favor? Como que você metrifica que mesmo não tendo seguidores, você teve um bom alcance? Pelas visualizações e pelos comentários. Na plataforma de vídeos curtos chamado App Vizinho, a quantidade de visualizações é muito importante. Tanto que essa quantidade de visualizações é mais ressaltada no perfil do que os próprios seguidores. Porque muitas vezes as pessoas precisam ver 1, 2, 3 vídeos seus para realmente começar a te acompanhar. E aí muita gente pode pensar, plataforma de vídeo curto não é para mim, não é o meu perfil. Mas existe perfil para todo mundo. Existe o cliente que vai querer um perfil de alguém mais humorado, o perfil de alguém mais educativo ou o perfil de alguém mais sério. É só a gente saber trabalhar isso. E aqui na Maxel, a gente sabe muito bem entender o perfil de cada um dos nossos clientes e saber como trabalhar esse perfil para que chegue os clientes que vão se identificar realmente com ele. Porque aí você é tão humorado assim, não gosta desse tipo de conteúdo. Então, vão vir leads para ele que não necessariamente vão se entender bem com ele. E a gente quer realmente criar essa conexão a partir de pessoas que se identificam. Foi muito bom você falar sobre isso, porque às vezes você tem um bom conteúdo, aquela pessoa ela se identificou com o que você falou, mas o formato que você usou, ela entendeu tudo que você disse, mas ela compra do outro que ela se identifica melhor. Então, pode parecer estranho, mas quando você se dispõe a estar na plataforma, quando você se dispõe a colocar o seu produto, e quando nós falamos de visibilidade, você passa a ser produto. As pessoas têm sim que comprar a forma como você fala, a forma como você expõe, a forma como você apresenta. E aí a gente sempre diz, seja o mais natural possível. Porque quando ela te encontrar para ir visitar uma casa, para ir conhecer o espaço que você está vendendo, ela tem que se sentir acolhida, não enganada. Né? As pessoas têm esse costume. Nossa, eu via na internet, parecia outra pessoa. Não, seja você. Você vai atrair as pessoas certas sendo você. E essa plataforma te dá essa oportunidade. Ana, explica para mim um pouquinho sobre que tipo de conteúdo para esses vídeos curtos eu poderia conectar quando eu falo de educativo.
Como que as pessoas podem fazer esses conteúdos em menos de 1 minuto? A gente brincou com o cliente esses dias que se você faz uma visita e você demora 20 minutos para fazer essa visita, você tem 20 vídeos para você postar pra gente. Geralmente os vídeos curtos usam ali 1 minuto, 2 minutos no máximo. A gente tem essa preferência por ser mais rápido, as pessoas hoje são muito dinâmicas. Então, quando a gente diz de um vídeo educativo, você fala ali em 30, 60, 90 segundos no máximo. Por exemplo, sobre os 3 erros mais comuns ao comprar uma casa, como funciona o crédito de habitação em Portugal. E é muito importante a gente ressaltar essa questão da região em que você está, porque quando você começa a ter um alcance muito grande, você pode alcançar regiões muito mais amplas. Então é sempre importante ressaltar de qual lugar específico que você está falando sobre aquelas regras, aquela legislação. O que é uma escritura? O que é um CPCV? É preciso ter somente os 10% de entrada? Esses são alguns temas que a gente já trabalhou, que são muito legais e que geraram uma identificação muito grande com esses clientes, só que falados da maneira de cada cliente, falados com o perfil que eles se identificavam. Nesse sentido também, é interessante a gente falar, muita gente gosta de lifestyle. Tem gente que não gosta de publicar a vida particular, isso não é um problema, mas muita gente gosta de ver pessoas na internet. Então, você publicar, eu estou indo trabalhar em um sábado, eu estou num café, estou numa vista gostosa, estou de férias, estou numa praia. As pessoas também gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo e é algo que a gente consegue trabalhar. Para além, é claro, dos imóveis em si, né? Da propaganda da forma mais antiga, assim, mas do jeito mais atualizado, vamos dizer assim. Então, a gente publica os imóveis, publica quais são as qualificações daquele imóvel, as imagens dele, quando são fechados as escrituras e afins, mas sempre com o toque da nova era da informação. Você falou uma coisa que eu gostei muito. Quando você fala ali, né, dos temas que você colocou, o óbvio precisa ser dito. Porque, às vezes, o consultor está tão habituado com aquela fala, está tão habituado a falar o que ele fala o tempo todo, ele explica sempre. Mas para uma pessoa que não é desse mundo, aquilo para ela não faz o menor sentido. Então, quando você falou ali, eu tenho 10% do valor do imóvel, então agora eu posso comprar minha casa. Não, não pode. Porque aqui no Brasil a gente tem o valor da escritura, tem o valor dos documentos, tem o valor de alguma outra coisa. Em Portugal também tem, você paga esse CPCV, você tem um trâmite ali ainda, antes, né, além dos 10%. Então, para você que é consultor ou para você que vende qualquer tipo de produto, né, você precisa começar a falar do óbvio. Mas isso é tão óbvio. Eu tenho um vídeo no meu canal que é ensinando a fritar ovo. É óbvio. Só que eu não sabia fritar ovo. Eu gravei o vídeo no dia que eu aprendi. Então, nunca é tarde para você aprender o óbvio. Bastidores. A gente tem uma questão aqui com os bastidores. Não só porque algumas pessoas não gostam de apresentar, né, a sua casa, você fazendo um café e tal, como pela falta de tempo. Porque hoje a gente está muito tempo na internet. Então imagina se você está tomando um café com a sua família e está fazendo um stories. Está passando um café e você não está presente naquele momento. Então, bastidores hoje tem um conflito em relação a isso. Porém, pode ser resolvido. Você toma sim um café com a sua família, você faz sim, mas depois você grava algo que você possa mostrar para os seus seguidores. Nem que seja ali como que você pensa o seu dia. Você acorda, levanta, cai da cama, tropeça e vai parar lá naquela casa de angariação? Lógico que não. Você pensou. Como que você chegou lá? Como que você encontrou aquela pessoa? Hoje eu conversei com um cliente e ele falou assim, não, eu vi que tinha várias construções, eu saí perguntando. E aí eu angariei. Só tinha uma venda naquele lugar e eu angariei que estava à venda. Então, contar isso para as pessoas. E eu tenho certeza que alguns construtores podem chegar, construtores pequenos podem chegar e falar assim, poxa, ele se interessa. Vou conversar com ele, vou ver, né? E essas ideias, elas são para ajudar cada um de vocês que passarem por essa live a pensar fora da caixa.
sempre, os vídeos curtos, sejam os reels aqui do Instagram, os stories aqui do Instagram, eles servem para conexão. E quanto mais você fala, quanto mais você se repete, acredita, você alcança mais pessoas. Então, às vezes, algumas pessoas chegam para nós e falam: nossa, mas eu já falei esse tema ontem. Acredita em mim, hoje outras pessoas vão ver. E quanto mais você fala da mesma coisa, melhor você fica. Então, os vídeos curtos são um treino diário, tanto para você, para explicar melhor sobre aquilo, como para a plataforma entender o que você fala e para quem. Hoje, 10 pessoas assistiram. Amanhã, 10 pessoas que conhecem essas 10 pessoas vão assistir. E os amigos dos amigos, e os amigos dos amigos. Então, você tem que repetir, para você não perder ali a mensagem. É um efeito em cadeia, né, Marjorie? E é muito interessante porque cada vez que você traz o assunto de uma forma diferente, ele pode trazer comentários diferentes, engajamentos diferentes, e aí gera um aprendizado mútuo, tanto das pessoas mostrando o ponto de vista delas, e assim você fica melhor até em comunicar com seus clientes, entender o ponto de vista deles sobre determinado assunto que é a sua especialidade, mas ainda assim, ver a visão dos outros é muito interessante para a gente aprimorar os nossos conhecimentos mesmo. Tem um detalhe muito interessante disso que você falou de aprimorar pela visão dos outros. Quando alguém, né, você está ali apresentando um imóvel, você está falando sobre uma angariação ou sobre vendendo para um público final, falando em consultores. Quando a pessoa não fecha com você, sempre pergunte por que ela não fechou. Mais importante do que aquela que comprou, que fechou, que fez o negócio com você, é a que não fez. Porque quando você vai ouvindo, você começa a ficar tão bom naquilo que na hora que você olha para a pessoa, você já fala assim: eu não vou te incomodar. Eu só vou te explicar que... E aí ela já vai, sabe, ter ali as suas dúvidas sanadas, ela já vai ter as objeções quebradas e a comunicação fica muito mais fluida. Sejam bem-vindos todos. Eu vi que está aqui com a gente a Willa. Está com a gente o Rui. Seja bem-vindo, Rui. O Rui tem feito vídeos muito bons mesmo. A Conceição, seja muito bem-vinda. Para vocês que estão aqui agora com a gente, eu vou deixar um desafio. Eu falei que quanto mais você clica, quanto mais você curte, mais o seu perfil também é visto. Então, depois que acabar a live, vamos ver quantos comentários e quantas curtidas nós vamos ter nessa live. Tá bem? Mesmo quem está assistindo a gravação. Ana? Marjorie, agora eu quero saber de você. A minha especialidade são os vídeos curtos. Eu gosto dessa área. A minha geração veio inovando essa era da informação. Mas tem uma área que ela é de base, que é o Google. O poder do Google. Me conta um pouquinho mais sobre isso, que eu quero aprender junto com todo mundo aqui. Bom, são dois extremos, né? E apesar de serem dois mundos completamente diferentes, eles se conectam no caminho. Então, o Google, diferente dos vídeos curtos, ele é para aquela pessoa que já tem intenção de compra. Então, vamos pensar ali assim, eu estou ali assistindo vídeos de culinária. Donas de casa que compram casas. Então, ela está ali assistindo vídeos de receitas, nos vídeos curtos e tal, e aparece o Rui. De nada, Rui, é uma honra. E aparece o Rui falando ali alguma coisa sobre o negócio dele, sobre angariação, e ela está querendo vender a casa dela. Quando ela vê o Rui ali, o Google começa a mostrar o Rui para ela também em outras plataformas. Porque o Google, ele centraliza todas as informações. O Google realmente, como você falou, ele é o poder. Ele pega tudo que você faz e ele coloca em uma página. Então, tem que ter muito cuidado. Porque quando você vê ali qualquer anúncio nas redes dos vídeos curtos, a pessoa vai checar no Google quem é você. Ela não compra no vídeo curto, mas ela começa a pesquisar quem é o Rui. Rui, eu vou te usar como exemplo, porque você estava ali e você falou comigo, então. Então, assim, ela vai pesquisar quem é,
quantos prêmios tem. Ele está ali, né? Aqui a gente tem o Reclame Aqui, em Portugal tem o livro de registro. O que as pessoas estão falando do Rui? Então, quanto mais eu apareço no vídeo curto, é no Google que eu vou ter certeza de quem é aquela pessoa. O Miguel, ele fala sempre sobre ruídos na comunicação. Ele fala sempre, né, sobre o barulho que as pessoas fazem. Mas quando você, de fato, vai fechar um negócio, é no Google que você vai ter a certeza que você está com a pessoa certa, que aquela pessoa tem credibilidade. Ah, pronto, agora ele abriu as portas. Vamos falar do Rui. A gente fala sempre do funil, né? Tem até vídeo aqui já no perfil do Miguel explicando sobre. Mas no funil, as plataformas de vídeo, elas ficam aqui em cima. Então as pessoas chegam em massa aqui, principalmente quando esses vídeos curtos viralizam. Mas é mais aqui embaixo desse funil, onde as pessoas vão te procurar e onde está o Google, onde estão aquelas ferramentas principais. E é muito interessante a gente pensar sobre os nossos clientes darem esse feedback para a gente nessas plataformas. Então, a gente ter ali... hoje a modernidade ela tá aí. Então, pede para o seu cliente, fala, dá uma olhadinha lá na minha empresa no Google, avalia, diz como é que foi a sua experiência, porque isso faz com que as outras pessoas te vejam como uma pessoa mais real, não só uma pessoa que está nas mídias, né? Um grande problema de investir hoje nas redes é você parecer muito inalcançável, muito digitalmente existente apenas. E eu vou contar uma história. Eu amo histórias, né? Imagina que... Isso é a história de um livro infantil, mas ela é usada em várias questões e eu gosto de ilustrar o Google com ela. Imagina 5 ratinhos cegos. Então, os ratinhos, eles são pequenos, minúsculos. E eles encontram um obstáculo no caminho. E eles começam a correr por esse obstáculo. E, de repente, um olha e fala assim, nossa, eu bati em uma pedra. Tem uma pedra aqui na minha frente. Eu consigo subir em cima da pedra. Não é uma pedra tão alta. O outro fala assim, não, é muito alto. Olha, eu subi muito, eu caminhei muito, eu fiquei cansado. O outro já olha e fala assim, os dois estão errados. São colunas, tem colunas, a gente pode passar pelo meio delas. E o quinto olha e fala assim, então tá todo mundo errado. Todo mundo errado. Se vocês não estão vendo, é só descer, é uma montanha, tem uma corda. Só que o Google seria um elefante branco e as pessoas seriam os ratinhos cegos. Por que eu falei branco? Quando eu falei o elefante, eu poderia ter falado só o elefante. Os ratinhos são cegos mesmo? Não é? Mas o Google, ele traz clareza. Quando você vem para o Google, realmente as coisas ficam mais claras. Você vê o todo. Então, imagina que um desses ratinhos tivesse a visão. Ele ia olhar para todos e dizer assim, gente, é um elefante. É um animal, ele tem pernas enormes, por isso as colunas. Ele tem patas, né, ali os cascos, por isso a impressão de pedra. Quando você subiu muito, você foi até o dorso, você escorregou pelas orelhas. E é isso que a Maxell tem procurado fazer. Não dá para falar do elefante todo quando o cliente chega, porque precisa saber o que ele está vendo, o que ele está batendo. Às vezes ele ainda está lá embaixo ali, vendo apenas as patas do elefante. Ele nem subiu a coluna ainda. Então ele não está nem nos vídeos curtos. Ele ainda está ali, sabe, no Orkut. Ele entende a rede social como apenas falar, ser respondido. Ah, não fui respondido, então ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém gosta de mim, entra em depressão. Isso é sério. São métricas de vaidade, algumas, principalmente aqui no Instagram, que não são realmente as métricas reais, mas que as pessoas começam a achar isso não é para mim. As pessoas não me respondem. Gente, não, cada plataforma tem uma métrica. Então, lá no Google, a gente não está interessado em curtidas. A gente não está interessado, mas a gente está interessado em visualizações. No Google, essa câmera frontal do seu celular, ela não é para você fazer selfie, fazer live.
Essa câmera frontal é o que o Google usa para ver as suas reações. Então, quando você está passando pelo Google, essa câmera está falando para o Google, olha, ela fez... Oh, Só que a pessoa fez... mas continuou assistindo. Então, o Google mostra mais daquilo que ela reagiu para ela. E ainda vem os comentários, né? O Google, ele... Não é só o Google, tá, gente? Quando eu falo Google, o Google e a Meta, que é o Facebook, eles cruzam dados. Então, quando você fala, nossa, eu preciso comprar uma geladeira, começa a aparecer anúncio de geladeira. Grande, pequena, verde, amarela. É um poder fora do comum. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Consultor próximo a mim. Casa para alugar onde eu estou. Isso é poder. Se o consultor colocar a zona que ele trabalha, como você comentou mais cedo, ele coloca a região que ele está, outra pessoa daquela região coloca um consultor, vou falar do Rui de novo, um consultor Setor 21 próximo a mim. Quem vai aparecer? Aquele que escreveu, estou próximo a você, um consultor próximo a você, estou sempre próximo a você, estou à sua disposição, fala comigo. Teve uma vez que um consultor falou assim, mas toda vez eu termino com fala comigo, pergunte para mim. Sim, porque a pessoa está perguntando e aí você já está respondendo. Então, a pessoa vem com a curiosidade em qualquer assunto, ela encontrou você. Você reagiu àquilo, o Google te pegou. No que o Google te pegou, você começa a aparecer para aquela pessoa. E aí vamos para as estratégias. Porque senão você vira um produto fora de contexto. Então, nada que você faz na internet pode ser sem intenção. Quando você pensa na intenção, eu estou fazendo um anúncio, qual é a intenção? Quando as pessoas vêm para a Maxell, a gente tem ali as 12 primeiras postagens. Nós temos uma intenção muito definida sobre o que nós queremos com aquelas postagens. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, Marja, mas são só templates, né? São só imagens, não tem nada. Não, ali tem palavras. E a gente tem um segredo que nós vamos abrir para vocês, Ana Paula. Essa semana a gente estava fazendo isso juntas. Cada imagem daquela tem o seu nome, é o nome da sua empresa, tem a área que você trabalha, tem o público que você quer atender. Então, por exemplo, às vezes você vê que várias vezes a gente coloca aquela chavinha na mão, uma imagem que aparentemente é simples, não diz nada. Naquela chavinha tem uma chave para virar para aquela pessoa que está vendo essa imagem. Então, tudo na internet tem uma intenção. Sem contar, Marjorie, a quantidade de ferramentas que o Google oferece para diferentes tipos de pesquisa. Então, tem as óbvias, né? A pesquisa geral pelo Google, tem a pesquisa pelo Maps, né? Quando você quer pesquisar na sua região, por exemplo. E tem uma pesquisa que muita gente não sabe, que é por imagem. Então, ter uma imagem com os elementos melhores selecionados traz também essa busca por imagem muito mais fácil. Às vezes a pessoa está pesquisando, aquela casa ela está com uma placa de aluga, de vende e afim, e a pessoa tira foto daquela casa e ela é direcionada para o seu perfil. Ou então ela tira foto de uma região específica, que às vezes você postou simplesmente pelo seu hobby, por estar ali, pelas suas férias, e seu perfil vai aparecer ainda assim. Então, é sempre bom a gente estar alimentando. Rede social é constância também. A gente não pode ter postagens muito espaçadas. Constância é muito importante. Mas constância com assertividade. A gente precisa saber os elementos corretos de se usar, as palavras corretas de serem usadas. E aí a gente tem um trunfo para o Google de novo. Diferente das outras plataformas, o Google não precisa de quantidade. Ele precisa de qualidade. Então, lembra, ele reúne tudo que você faz em quantidade nas outras plataformas. Mas quando você trabalha com a qualidade, e aí o que vem a ser a qualidade? A gente chama isso de SEO, que é o mecanismo de busca do Google. Então,
É quando eu trabalho o seu perfil no Google para que você seja encontrado de fato. Então, eu posso colocar lá uma postagem por mês, uma postagem por semana, um vídeo a cada 20 dias. No Google, esse conteúdo não morre. Diferente do Instagram, que é 24 horas. Ele não entrega mais depois de 24 horas, a menos que você coloque o tráfego pago. Já no Google, você é constantemente mostrado para quem está te perguntando aquilo. Então, eu costumo dizer sempre, em todas as lives praticamente, o Google é para quem quer ser resposta da pergunta de alguém. Então, o que a gente faz no Google? A gente busca as perguntas. Então, vamos lá, a gente pega um concorrente, né, um concorrente forte, e vê o que as pessoas estão perguntando para ele. O que eu chamo de um concorrente forte? Imagina uma agência muito grande, que tem um canal muito grande, e as pessoas estão ali perguntando. Você chega ali nos comentários e você vai pegar aquilo que eles nem sequer estão vendo. Eles já estão num tamanho muito além. E você começa a gravar conteúdos respondendo aquelas perguntas. Isso é ouro líquido quando se trata de conteúdo. Né? Claro que hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem mecanismos que ajudam, mas nada substitui uma boa pesquisa de concorrência, uma boa olhada ali naquilo que está dando certo. Você pega um consultor que tem 300 angariações, ele está fazendo alguma coisa muito certa. Então, vai nos perfis dele, olha o que as pessoas estão comentando, olha o que elas estão perguntando e começa a responder essas perguntas a seu modo e para a sua região. Isso vai te levar bem mais longe. Um comentário aqui da Vanessa, ó. Ainda mais agora que o Google está indexando o Facebook e o Instagram. Agora serão mais vistos ainda. Realmente, é um ponto muito importante. Cada vez mais, todas essas redes sociais estão sendo umas integradas nas outras. Esse compartilhamento de dados é cada vez maior. E aí é muito importante a gente selecionar bem o que a gente quer transparecer para os nossos clientes, o que a gente quer que seja visto principalmente. Então, às vezes, a gente trabalha um tema, mas o que viralizou não é aquilo. Às vezes é interessante a gente investir no que viralizou. Ver se não é isso que o público está querendo, se não são essas perguntas. A gente tinha falado do óbvio, né, Marjorie? Às vezes a gente está lá, se empenha em um conteúdo super complexo, super muito nichado, muito dentro daquilo que a gente faz. Só que as pessoas mal entendem aquilo. Mas se você vai construindo isso desde a base, essa pessoa vai te acompanhando e vai chegar um momento que esse complexo também vai viralizar, esse conteúdo mais complexo. Mas de início, a gente vai trabalhando esses temas mais de base, explicando conceitos, e isso vai fazendo o seu público crescer com você. Perfeito. Uma coisa que nós estamos fazendo aqui na Maxel, de fato, a gente quer ser a resposta das perguntas. Então, eu estou sempre falando, né, com quem eu consigo chegar nesse tema. Manda perguntas. Essas perguntas podem virar o quê? Um artigo no nosso blog. E que outras pessoas, quando perguntarem, a gente simplesmente pega esse link e responde essa pergunta. Nós começamos também a gravar tutoriais. Então, coisas pequenas, coisas simples. A gente começou a gravar vídeos curtos. Atenção, a pessoa está perguntando uma coisa pontual. Então, a gente grava um vídeo curto e vai lá e posta. E quando alguém precisar, a gente pega aquele link e responde aquela questão. O que seria isso se for uma dúvida sua, que pode virar um conteúdo para nós e para todos aqueles que buscarem? Como passar um cartão no Facebook? Como que eu faço para colocar o meu stories nos destaques? É óbvio, mas nem todo mundo sabe fazer isso. E eu vou contar uma coisa, não é só uma questão de não entender de rede social. Nós vivemos em bolhas. Apesar de nós estarmos em rede social, a gente só sabe aquilo que a gente faz. Eu precisei compartilhar um vídeo outro dia e eu não sabia como é que fazia vídeo collab. Eu nunca tinha feito, eu nunca tinha precisado fazer.
O negócio me deu tanto trabalho que eu entrei na conta e fiz 4 publicações, que foi mais rápido do que eu aprendi. Mas a gente vai gravar esse vídeo, porque se eu tiver essa dúvida, outra pessoa pode ter também. Então não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta boba. Existe gente boba que não pergunta. Infelizmente. Existe gente que sai assim, ouvindo todas as coisas do mundo e acreditando em tudo, menos naquilo que é verdade. Porque, impressionantemente, mas a mentira, ela parece mais assertiva. Quer ver uma coisa? É muito mais fácil você acreditar quando eu falo, nossa, essa cor do batom não caiu bem. Do que se eu falar assim, nossa, Ana, esse batom ficou ótimo em você. É verdade, o batom ficou bom, eu fui sincera. Mas você fala assim, ai, será? Nossa, não. Mas se eu falar que ficou feio, na hora a pessoa tira. E nas redes sociais é a mesma coisa. Existem um monte de informações soltas. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. A gente podia até montar um quadro, né? Verdades e mitos, sabe? Das redes sociais. Porque as pessoas precisam entender que nem tudo que é falado é verdade para o seu perfil. Pode ter funcionado para o outro e não vai funcionar para você. Você está fazendo e a pessoa olha e fala assim, ah, isso não dá certo. Não deu certo nela, para ela, com o perfil dela, com o público dela. Mas pode dar certo para você. Né? Então, vale a pena fazer isso. Uma coisa que é muito importante é a gente pensar em integrar. Integrar como? Não é você fazer um montão de conteúdos, mas é você estar em todas as plataformas. Então, vídeos curtos, faz os vídeos e não é de qualquer maneira que você sobe para essas plataformas. Então, fez o vídeo para cada uma, faça o que a plataforma pede. Então, aqui na Maxell agora nós temos a Ana, né, que é especialista em plataformas com vídeos curtos, e ela sabe exatamente o que ela precisa escrever, o que ela precisa colocar, o que precisa tirar. O vídeo em si é de menos. Quando, no meu caso do Google, quando eu peço imagens, quando eu faço uma publicação, eu escrevo textos. E hoje não é mais uma legenda, é texto. Porque quando você faz um vídeo, a plataforma já consegue pegar tudo que você está falando, ler as palavras, e depois ela quer saber se está coerente com aquela legenda. E na legenda eu tenho que explicar o vídeo. E na legenda, por que ela é tão grande? Porque eu tenho que falar quem é você, o que você faz, com quem você fala, o que você está falando nesse vídeo. Então as legendas são maiores. Porque são robôs. Né? Não é uma pessoa que vai lá e fala assim, ah, entendi. Não. Então, enquanto a Ana conversa com as pessoas, o Vitor faz o tráfego pago e fala com as pessoas, eu no Google falo com as plataformas. Então, eu quero que as plataformas te conheçam. E aí a gente vai para aquilo que a Ana falou mais cedo. Você não precisa ter muitos seguidores. Você só precisa que a plataforma te mostre para a pessoa certa. Então, no caso da plataforma de vídeo curto, ela vai entender o que você está falando, você não tem seguidores, mas ela vai te mostrar. No caso do Google, você não precisa ter seguidores no Google. Porque a plataforma não está nem aí para quem é você. Ela está atenta na necessidade de quem foi lá buscar uma resposta. Então, não importa se você tem 10 vídeos, não importa se você tem tudo que você tem. Quando você centraliza quem você é, alguém fez uma pergunta, ela fala assim, ah, ele responde, ela responde. Então, esse é a força que nós temos quando nós temos uma equipe dedicada, especialistas em cada plataforma. Então, nós temos o privilégio, né, Ana? A gente pode dizer assim, que nós temos designers especialistas, nós temos um videomaker especialista, nós temos um editor especialista, nós temos um gestor de tráfego especialista. Então, quando você pega esses especialistas, são os 5 ratinhos, cada um olhando para o seu pedacinho ali do elefante. Agora, quando você pega cada pedacinho deles, eles se encontram,
esse elefante faz uma viagem longa. Muito longa. Ele anda muito. Aproveitando o gancho, né, sobre integrar plataformas, quero lembrar que a Maxel está em todas as plataformas. Pode procurar a gente em todas elas, estamos em todas produzindo conteúdo. E os nossos próprios conteúdos são demonstrações de estratégias que a gente usa, de como melhorar o seu próprio conteúdo. É sempre importante, sobre vídeos, voltando aos meus vídeos curtos, é sempre importante o nosso próprio cliente estar acompanhando o que está acontecendo. As tendências hoje mudam muito rápido. Então, se a gente acompanha isso, se o nosso cliente também está acompanhando isso, ele consegue ver. Às vezes, ele está acompanhando uma tendência que ele nem se identifica tanto. Mas, dentre todas, ele escolheu aquela ali. De, por exemplo, um lifestyle. Ele está postando mais da rotina dele e tal, mas ele não se identifica com isso. Às vezes surge uma nova tendência, a de, por exemplo, fazer o tour pelas casas. O tour pelas casas é uma tendência que nunca sai. E aí esse cliente se reconhece nessa. Então é sempre importante, ele também está buscando essa atualização, está buscando entender todo esse mundo, claro, com a gente sempre auxiliando, cada especialista na sua área e a gente sempre se reunindo. A nossa comunicação intersetorial na empresa é muito importante e ela é muito fluida, é muito gostoso assim de trabalhar. É uma loucura, mas é uma delícia, literalmente, né? Porque às vezes a gente está falando o que acontece, né? Que a Ana falou e eu vou frisar. Se vocês chegarem nas nossas redes, vocês não vão ver quantidade. Vocês vão ver um passo de cada vez. Ah, então vamos fazer live. É uma live por semana. Quando a gente fala para os nossos clientes assim, vamos fazer vídeo? Nós também sabemos a dificuldade que é fazer um vídeo. Entende? A gente sabe exatamente como é difícil você... Agora está verão, né, em Portugal, e aqui está muito frio. Então, às vezes, você correu o dia todo, você está cansado, o rosto fica batido. Ah, eu vou deixar o vídeo para amanhã. Não. Não. Faz o vídeo. Mostra. Mostra que você é real, como a Ana falou lá atrás. Rui, desse pelo imóvel. Fica a dica, já queremos ver esse vídeo do Rui. O destino dele no próximo imóvel já vai para o Rios, pro próximo. Aí que a gente quer um desfile dele. Eu não sei, mas assim, de um modo geral, as pessoas gostam de ver casas, né? Gostam de ver ambientes, gostam de ver ali e sonhar com aquilo, gostam de colocar, sabe? A espiritualidade não pode ser deixada de lado. Então, assim, imagina que uma pessoa, ela tem lá todas as suas crenças, todas as suas formas de ver a vida. Ela vai olhar para aquilo que você está fazendo e vai fazer assim. O que ele faz de uma forma, ele faz todas as outras coisas. Então, se você já fez e fez bem feito, ela conecta. Ela conecta. Não, eu não esqueci. Eu quero outros. Eu quero mais. A Ana não estava... Agora vai dar esse nome vai estar na legenda. Eu adorei. Olhar agora para todo esse contexto e olhar as redes sociais com muita responsabilidade, porque quando a gente fala de rede social, nós não estamos falando de entretenimento. No nosso caso, nós estamos falando do seu negócio na internet. Né? E quando nós falamos do seu negócio na internet, nós estamos falando de uma via. É como se fosse um shopping com um tráfego gigantesco. A gente precisa fazer essas pessoas entrarem na sua loja. Então, olhar mesmo, para todo mundo passar por esse vídeo. Em que momento eu estou, o que realmente eu quero, o que eu estou fazendo aqui e quanto eu estou disposto a ter esse negócio fluindo, rodando. E sem exagero. De uma forma muito mais divertida do que se você fosse abrir um negócio físico, um escritório, alguma coisa assim. Tem que ser divertido, tem que ser na sua essência, porque senão você não sustenta. E lembrando, nas plataformas de vídeos curtos, você tem que ter consistência, você tem que ter presença.
Aqui no Instagram, você pode ter consistência, presença, ou você fazer uma distribuição de conteúdo com tráfego pago. E no Google, você já não precisa ter essa consistência semanal. Você só precisa ser inteligente para conectar tudo isso e, quando estiver pronto, ir para o Google Ads. Eu vejo muita gente que chega para nós e fala assim, quer ir para o Google? Tá, você quer fazer exatamente o quê? Doação? Porque o Google fica muito feliz quando a gente sobe campanhas aleatórias. Ele, afinal de contas, né, a gente precisa ter certeza que eles vão ter um bom Natal, um bom Réveillon, né? Então a gente vai doando dinheiro para eles. Gente, claro que não. A gente tem uma plataforma que eles chamam, se vocês olharem nas diretrizes, é uma troca. Então nós aqui chamamos de dupla aliança. Eu invisto na plataforma, a plataforma investe em mim. Na mesma proporção. Margem, na mesma proporção exponencialmente. Para isso precisa dessa construção. Para isso precisa a gente estar focado. Hoje eu conversei com um cliente, foi o primeiro cliente da manhã. Eu queria uma dúzia desses. Que eu falei para ele assim, olha, vai te dar trabalho. Vamos a isso. Olha, vai requerer tempo. Vamos a isso. Olha, eu vou querer tantos vídeos. Vamos a isso. Então, vamos fazer junto? Vamos a isso. Isso é um sonho de qualquer pessoa estrategista. Porque tem coisa mais triste do que você olhar, aí o cliente chegou hoje. Você não conhece o cliente não te conhece. Quem dirá a equipe, né? Que para conhecer a equipe toda demora um pouquinho. O cliente chega, aí ele vira para você e fala assim, ok, eu trabalho com isso na região tal, faço a zona tal, quero clientes assim, com valor tal. Aí você monta todo aquele escopo. Aquilo ainda é um rascunho do que pode vir a ser. Aí ele olha para você e fala assim, mas não são 3 postagens por semana? Por que não caiu nada? Aí você olha e fala, não, nós precisamos construir, né? O designer precisa pensar na sua identidade, ele precisa ver ali, conversar e tal. Isso é uma construção. Por isso que a nossa, de novo, se você for no blog, não tem uma tonelada de conteúdo. Se você for no YouTube, não tem uma tonelada de conteúdo, mas também está em construção. E a gente vai fazendo os nossos conteúdos com base no que nós aprendemos com os nossos clientes. Lembra? Nós queremos ser a sua resposta. Então, conforme você pergunta, a gente vai escrevendo a resposta. Se a gente tiver pouca resposta, é porque vocês estão fazendo poucas perguntas. Marge, inclusive, uma pergunta que surge muito sobre Google Ads. Quanto investir para a gente começar no Google Ads? Eu adoro essa pergunta. Quando a gente preparou tudo, vamos pensar numa pessoa que já tem ali as redes sociais, já tem os vídeos curtos rodando, não precisa ser, gente, um vídeo 100% bom. Ele só precisa existir. Lembra? É um computador, é um algoritmo, é um robô que está ali lendo o que você está falando. Então, quando você começa o movimento, tudo muda quando alguma coisa muda. Você conecta essas redes e aí você vem para o Google, monta o seu perfil. O perfil ali, ele precisa ser muito bem montado. Tem gente que fala para mim assim, Marjorie, mas é de graça, eu posso fazer sozinho. Tenta a sorte. Eu fiz isso. Ele era muito intuitivo, aí eu fui lá e montei o meu. Eu perdi meu perfil. Eu recuperei meu perfil, deve ter um mês mais ou menos. Eu fiquei 2 anos e pouco sem perfil de Google. Imagina o meu sofrimento. E aí, tá com tudo ali conectadinho. Aí a gente vem com o Google Ads para potencializar isso. O que precisa? Agora, lembra lá, eu vou comprar uma casa, eu tenho 10% do valor, é suficiente? Então, não basta aquele budget ali por dia. Eu posso falar para você assim, olha, é 5 euros por dia, 10 euros por dia. Isso é um anúncio. Mas para você começar a anunciar, é preciso ter uma boa página. Sabe? Então, para quem é consultor, eu quero que você faça esse paralelo.
A pessoa tem 10% do valor do imóvel. Isso basta para ela ir lá e assinar o CPCV? Aí a pergunta da Ana, quanto eu preciso investir no Google Ads? Não basta você ter 5 euros por dia, não basta ter 10 euros por dia. Você precisa ter uma boa página, mas uma boa página. E como que eu sei que essa página é boa? Eu rodo ela pelo Google, pelas plataformas, eu mostro nos vídeos curtos, aquela coisa do clica aqui, aí eu vou ver quantos cliques essa página teve. Então, ele tem uma página boa, validada, ele tem imagens boas, validadas, e ele tem as respostas. Se você tem as respostas, a gente começa a fazer uma campanha do Google Ads. E aí eu vejo que é muito interessante, que uma pessoa falou para mim assim, nossa, Marjorie, agora você vai vender um monte de Google, né? Porque o Google é uma coisa que, como se fosse para um consultor, ele é melhor do que uma angariação que você ganha na recorrência. Então, sim, é muito bom para uma agência vender muito Google. Quando você vê gente falando assim, olha, eu vou fazer sua campanha do Google Ads, vai vir muito leads e não sei o quê. Com todo respeito para quem faz isso, mas só ele ganha. Porque ele ganha na recorrência. E o Google fica muito feliz também. Né? E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o cliente cresça, a gente cresça, e cada depoimento que o cliente faz para nós aqui na Maxel, o nosso Google cresce. Então, para você ter uma ideia, né, nós fazemos o nosso tráfego pago, nós fazemos tudo que a gente ensina, tudo que a gente orienta o cliente a fazer, só que nós estamos fazendo há mais tempo. O Miguel, quando começou, ele começou há mais tempo. Então, ele começou sozinho, com as ferramentas que ele tinha, da forma que ele tinha. Quem não assistiu ainda, tem os vídeos dele ali no canal do YouTube falando como foi isso. E realmente ele conseguiu. Por quê? Porque depois que ele deu o primeiro passo, ele foi pegando pessoas em cada área para poder continuar fazendo. E é isso que a Maxel entrega para cada cliente. O cliente quer aparecer, então vamos mostrar ele. Como que a gente mostra eles? Nas redes de vídeos curtos. Ah, eu não gosto de dancinha, eu não gosto daquela plataforma, mas o seu cliente está lá. Não é o que você gosta, você quer aparecer para quem vai gostar de você. Então tem que estar lá. E eu vou contar um segredo. Eu falei para a Ana que no meu perfil pessoal a gente vai começar a fazer lives lá também. Não importa que eu pessoalmente não ache lá interessante. O meu cliente está lá, então eu tenho que estar. Tem uma plataforma que nós não comentamos aqui, Ana, e eu já estou começando a trazer ela para a Maxel. É o Pinterest. O Pinterest ele é ligado ao Google de uma forma muito gostosa de ver. Porque o Pinterest ele é imagem, né? Então, imagens e vídeos curtos no Pinterest é o que vai prevalecer sempre. E o Pinterest ele tem uma característica, ele é carreador de link. Então, quando eu ponho um vídeo curto e eu tenho o link de uma boa página, esse cliente é meu. E além disso, a gente consegue fazer o remarketing. O que é o remarketing? Esse cliente me viu uma vez, eu persigo ele. Eu tenho uma boa página, e aí, atenção a isso para quem ainda não tem site. Quando eu tenho uma boa página, um bom site, a Marjorie vai lá, essa Marjorie não é gente, né? Ela vai lá e ela coloca tags, ela coloca um monte de pontinhos em cada botão dessa página. Se o cliente olhou para a página, não sei. Então, o Google tem esse poder, a gente chama de traquear. Quando o cliente clicou em um botão da sua página, depois disso, o Google começa a mostrar você o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E acredita-se que uma pessoa precisa te ver 7 vezes para começar a te olhar. Então, você começa a pipocar na frente dela, aí ela vai te vendo, te vendo, te vendo, até que ela para e olha. E aí ela te vê. Então, isso é um poder que só o Google tem. Mas aí, Marjorie, como é que eu faço para os olhinhos desses clientes irem naquela palavra que é chave? Como que eu escolho essas palavras? Essas palavras, elas têm que ser aquelas que você mais fala
e é que é mais importante naquilo que você está vendendo. Então, se você está trabalhando com angariação, você tem que mostrar que você é confiável. Então, você tem que trazer pessoas. Eu quero angariar casas. Com quem eu vou falar nesse momento? Olha, eu quero casa no lugar tal, e eu vou falar com aquela pessoa que agora os filhos foram para a faculdade e ela precisa de uma casa menor. Aí, qual é a minha palavra-chave? Você pode usar, lembra que a gente falou que as pessoas, elas são emocionais. Aí você pode falar assim, tá sentindo o ninho vazio? Acabou. Assim, do ninho vazio. Essa todo mundo fala. Então, parece conteúdos que não tem nada a ver com o corretor, com o consultor de imóveis. Mas aquela pessoa, quando ela olhar, ela vai falar assim, nossa, ele tá falando comigo. Aí você continua, né? Ali no texto, você continua a narrativa. Imagina a cena. O Rui caminhando por uma casa, uma T4. E ele caminhando para aquela casa e só tem um casal lá dentro agora. Um casal relativamente jovem, ali dos seus 50, 53 anos. E aí ele caminhando pela casa e ele começa. Parece uma casa tão grande, né? Ah, eu choro, só de falar, olha. Eu me emociono. E as pessoas que estão vendo, elas vão começar a se emocionar. Teve uma postagem que eu acho que foi do Rui mesmo, que estava a areia da praia, o mar e o céu. E aí na cópia eu escrevi assim, quando a terra encontra com o céu. Eu chorei escrevendo. Então, assim, é você olhar e pensar como que eu toco no coração daquela pessoa para ela começar a me ver. E aí você fala, né? Aqui tinha barulho, aqui tinha movimento, aqui tinha bagunça. E a pessoa começa a andar na casa. E aquela pessoa que está passando por isso, ela começa a sentir. E aí ele fala, o que você acha da próxima fase ser um espaço adequado para a sua nova história? Porque daí vão vir os netos, daí vão vir as noras, aí vão vir, sabe? E aí você vai fazer essa pessoa comprar uma casa menor, uma casa de praia, uma casa de festa, porque ela quer uma casa menor por um ano, ela quer uma casa maior na praia para a família se reunir. Entende? E aí você tem aquela que fala assim, nossa, eu preciso vender essa porque agora eu preciso de uma casa maior, meus filhos casaram. Essa narrativa precisa ser construída, isso só nos vídeos curtos. Não dá para você fazer isso com essa emoção. Só eu choro lendo, mas a maioria das pessoas precisam dos vídeos curtos. A Marjorie tá adiantando a síndrome do ninho vazio dela. Nossa, eu sofri isso quando eu fui mãe, né? Eu olhava para ela no berço e já chorava. Não estou preparada para esse assunto. Isso fica para outra live. Emocional. É isso que a gente quer. Mas é isso que a gente quer. Para fechar esse blocozinho de perguntas sobre Google Ads, como que eu apareço na primeira página do local? Me conta. Não é tão difícil assim. No Google, a gente tem algo chamado posicionamento. Então, aí entra aquela pergunta das palavras-chave. Se eu quero me posicionar como consultor no Algarve, em que posição eu estou para todo mundo que se diz consultor no Algarve? E aí agora sim vem a consistência e um bom SEO. A pessoa que faz o seu SEO, ela tem que trazer essas pessoas para falarem consultor no Algarve, consultor no Algarve, consultor no Algarve, consultor no Algarve, 1000 vezes por dia. E aí, aquelas pessoas que não estão falando, elas vão descendo no ranking e você vai subindo no ranking. E não tem nenhum mistério. É descidas e subidas mesmo. Tanto que quando você fica um bom tempo sem trabalhar o Google com o SEO, você vê que aquele posicionamento vai caindo. E os outros que também não estão trabalhando, mas como eles estão melhores na narrativa, eles falam mais aquela palavra, eles vão subindo. Então, por isso que você tem que colocar intenção. Olha, eu quero ser reconhecido como o melhor consultor do Algarve. Acabou, você tem que falar que você é o melhor. Tanto que aqui na Maxel, até a minha inteligência artificial sabe que a Maxel Advisor
é a primeira agência de marketing imobiliário da Europa. Por quê? Porque eu estou setando o Google para ele entender isso. Na hora que tiver uma pesquisa, qual a melhor agência, o que vai pesar? Quantos depoimentos eu tenho no Google? Por isso que, sim, eu vou lá, passou do dia 20, eu estou nos nossos clientes. Olha, vai lá, deixa seu comentário. Olha, vai lá, fala o que está precisando. Tem aquela avaliação, tem a ficha de avaliação, ficha de satisfação, porque daí eu estou falando para o Google que eu quero ser a primeira. Eu estou mostrando a satisfação dos clientes. Eu estou mostrando que eu tenho depoimento. Gente, depoimento não cai do céu, você tem que pedir. Tem que pedir. Quem quiser, e agora só para quem chegar nesse ponto da live. Não, agora é um presentão, hein? Fala a verdade. Quem quiser, a gente faz. E tiver Google, lógico, tem que ter Google no negócio. A gente faz um QR Code para quando você conversar com alguém, a pessoa só clicar ali e fazer o seu depoimento. Você fala assim, olha, da nossa conversa, o que você achou? Ela faz o QR Code, né? Mostra ali na câmera e na hora ela já te fala. E aí tem um detalhe. Quando você responder, você tem que colocar a palavra-chave certa. Então, por exemplo, vamos falar do Rui de novo, né? Aqui no Porto, eu me sinto muito lisonjeado em ser o seu consultor. Você colocou que você está no Porto, que você é consultor, que você ficou feliz em atender. Entende? Então, tudo tem essa intenção. Toda pergunta tem uma resposta. A gente vai atrás das perguntas. O Google te mostra para quem está perguntando. Você tem avaliações, você começa a falar para ele, olha, a Maxell Advisor é a primeira no mundo. Ele, conforme eu for dando esses dados para ele, ele vai colocar no ranking. E quando alguém... sempre tem ali, né, as métricas, elas são avaliadas por uma pessoa, geralmente. Então, alguém vai lá e pesquisa no Google as melhores classificações, os melhores depoimentos. A gente vai aparecer nesse ranking. É inevitável. E o consultor pode fazer a mesma coisa. Agora, tem consultores, para completar isso, que trabalham só o nome da agência que eles estão. Eles não trabalham o nome deles. Sim. E se acontecer alguma coisa dessa agência, por alguma razão, fechar? Quem é você na fila do pão? Então, uma coisa que aqui na Maxell todos vocês vão ver também. O Miguel incentiva todos nós a termos as nossas redes sociais, falar quem nós somos, o que nós fazemos, porque você, quando pesquisa quem é copywriter da Maxell, você vai ver o que eu faço, quanto tempo eu faço, de onde eu vim, porque quem são meus professores. Entende? A Ana está montando o dela também, para que quando vocês tiverem essa oportunidade, vocês também vão ver. E uma curiosidade para quem não conhece, não me conhecia e não conhecia a Ana, nós duas estudamos na mesma faculdade de publicidade. Então, quando a gente está falando de publicidade, propaganda, nós estamos falando o que tem de mais atual, de mais chuchu. Sem contar com a quantidade de cursos que uma vai fazendo, a outra vai fazendo e a gente vai se complementando. Não, os cursos são necessários, né? Igual os consultores, eles têm a formação. Foi bom você falar nisso, não estava na nossa pauta, mas eu quero um comentário. Tem consultor que quer aprender marketing digital. E isso é muito bom, porque ele vai saber os passos, ele vai entender o processo. Mas se você quer ser um bom consultor, dedique-se na sua formação de consultor. E traga gente boa para fazer o seu marketing. Conheça o processo. Tem se não me engano, foi o Henry Ford que disse, né? Eu não fui para determinada faculdade, que agora eu não me lembro exatamente qual foi, eu não lembro da que ele falou, mas todos que trabalham para mim foram. Então, você não precisa ser um expert em marketing, você precisa conhecer o que acontece para saber em que lugar você está e estar rodeado de pessoas que conhecem. E por isso, os especialistas da Maxell. Todos aqui. Se você pegar um designer, seja, né, nós temos o João, a Willa e a Vanessa. Todos são especialistas nas suas áreas.
Então, o cliente, ele tem uma pessoa que estudou para aquilo, que se compromete com aquilo, que vai fazer o melhor. A Willa e o Marcos, né, eles fazem vídeos. Então, vale a pena visitar o perfil da Willa, por exemplo, né? Ela tem um estúdio maravilhoso. Então, se você é cliente da Willa, vai lá, dá uma curtida, comenta. Lembra? Os clientes dela também vão lá te conhecer. Ana, Mar, agora uma coisa importante, né? A sim. gente falou sobre frequência, consistência, mas aí essa agora é para você. Qual a frequência ideal de publicação de vídeos curtos na plataforma? Então, a gente tem uma frequência mínima de 3 vezes por semana. Como a gente tinha falado, é muito importante você estar presente no feed das pessoas, no feed do seu público. Então, a gente tem essa frequência mínima ideal de 3, mas publicando de 5 a 7, os resultados aceleram muito. Mas aí é questão também de ir se acostumando. A gente pode começar, quem não tem muita familiaridade, é muito difícil conversar com o celular, né? Aqui eu converso um pouco melhor, porque em live eu tô te vendo, e aí a gente conversa sempre o dia inteiro. Mas é muito difícil a gente ter a familiaridade de conversar com o aparelho eletrônico. Mas a gente vai começando aos pouquinhos, a gente faz talvez, com um fundo verde, e aí a gente põe a imagem no fundo, só a voz da pessoa, a gente faz a filmagem, e, por exemplo, a filmagem de um imóvel. E aí, de fundo, o consultor citando aquela área. Mas é muito importante que a gente mantenha essa frequência. Isso é a consistência ao que o algoritmo favorece. Mesmo que os primeiros vídeos não tenham um grande alcance, eles vão começar a progredir. Quem prometer resultados muito acelerados não vai manter esses resultados. Essa promessa de resultados acelerados, ela é irreal, porque é preciso construir esses resultados. A gente não consegue isso do nada. Então, a consistência e a frequência é muito importante. Então, de 3 no mínimo, de 5 a 7 é o ideal. Pensando ali naquilo que você falou mais cedo, né? Você vai visitar uma casa, você leva 20 minutos, mais ou menos, para apresentar a casa, você tem 20 vídeos de 1 minuto. Então, vale a pena pensar em algumas cenas que você possa estar fracionando, né? Eu não tinha falado na hora que você perguntou sobre a primeira página do Google, eu não tinha comentado sobre o Google Empresas, né? O Google Empresas, ele é uma ficha que o Google faz do seu negócio. E quando você tem o Google Empresas e ele está verificado pelo Google, isso faz toda a diferença no seu negócio. Toda a diferença. Então, algumas pessoas fazem uma ficha Google e deixam lá. Não é só existir a ficha, também precisa dessa consistência que você está falando. Não é uma coisa tão de um set por semana, mas é uma coisa que precisa. Essa ficha tem que estar sempre atualizada. E lembrando, se o Google vê ali as reações, faz ideia quando você vai no perfil e faz um movimento. Que seja responder uma questão, colocar uma atualização, mudar um horário, mudar um ponto que seja, ele já vê mudança, ele vê movimento e ele mostra melhor. Então, sempre, sempre, sempre é bom você ter essa ficha atualizada, palavras-chave bem, bem descritas. Não é uma palavra, são palavras descritas. Textos longos. Eu tenho uma cliente nossa, que a primeira vez que ela viu, né, as primeiras postagens, assim que eu cheguei na Maxel, as minhas postagens ideais, elas têm 1.700 palavras. Então, são textos grandes. No Instagram, só pode ter 2.000 caracteres. Então, dão menos palavras. E aí, ela viu aquele texto enorme, ela falou assim, Marjorie, mas as pessoas que viram acharam um absurdo isso, porque não sei o quê. Eu falei, olha, você pode responder isso, e aí eu dei, né, tudo isso que nós comentamos aqui, a parte técnica, ou você pode ser educada que nem eu e falar assim, sabe o que que é? É que é só para gente inteligente. Porque quem lê é inteligente, né? Então depende do seu público também. Por isso, você tem que estar onde tem vídeos curtos, onde tem legendas curtas, onde tem textos longos,
Onde tem vídeos longos, você não sabe. Mas você pode ter surpresas num lugar onde você não gosta, mas o seu público tá. Isso vale muito a pena frisar. Sempre algumas pessoas falam assim: nossa, mas eu não gostei disso. Você não está vendendo para você. Não é você que tem que gostar. Tem que se conectar, é óbvio, né? Mas não é uma coisa que tem que ser só o seu gosto. Eu não gostava de verde. Mas o meu perfil todo rosinha não vendia. E aí, um belo dia, meu irmão falou assim: não, vou fazer uma diferença aqui, vou mudar tudo. Depois que mudou para o verde, agora eu devo ter umas 5 camisas verdes. Então, tudo é uma questão também de se dispor a aprender, se dispor a vivenciar, se dispor a fazer. Isso leva tempo. Sim, com certeza. Ponto muito importante. Ana, a gente já está partindo para a finalização. Se tiverem alguma pergunta, deixe para nós. Quem chegou até aqui, eu vou reforçar. Se chegou até aqui, deixar um comentário e falar assim: eu escutei sobre o presente, você ganha um QR Code para você também pegar as suas avaliações. Tem que ter Google? Tem que ter Google. Se você não tem Google e quer saber mais sobre isso, a gente começa a trabalhar no Google. Marjorie, eu não sei fazer vídeos, eu tenho vergonha, eu tenho um problema para aparecer com a câmera, como a Ana falou ali. Tem gente que é difícil olhar para o celular e começar a conversar simplesmente, né? Fala com a gente. Isso não é problema. Por quê? Tudo a gente consegue destravar, tudo a gente consegue estudar. Exatamente, Rui. Você é praticamente o que a gente chama de um caso de sucesso. O Rui foi lá, ele se dispôs a estudar, ele se dispôs a fazer, mandava, ficava bom. Ele mandava um monte de vídeo, falava assim: o que vocês acham? Corrige, não corrige? E ele aguentava as correções também, né? Tem isso, tem que aguentar as correções para poder melhorar. E o Rui foi campeão nesse ponto. Claro que a gente ainda tem muito para melhorar todo o tempo, né? Então, assim, hoje, melhor do que ontem, amanhã com certeza eu vou olhar para o meu vídeo de hoje, vou fazer melhor e assim a gente segue. Mas o mais importante, aqui na Maxell a gente tem também a Naira. Então, se você tem algum bloqueio, gente, não, às vezes não é vergonha por vergonha. Não é só uma questão de gosto. Às vezes é uma questão mesmo de você não conseguir fazer. Tem gente que fala assim: eu sou preguiçoso, sou procrastinador, quando vai ver, não é só isso. Então você vem, marca um horário com a Naira vai conversar, vai colocar tudo para fora, vai destravar o que tiver que destravar e você vai conseguir fazer sentido aquilo que você está fazendo. Então acompanhe as lives da Maxell, acompanhe o que o Miguel e o Vitor têm ali passado, né, para todos, sobre leads, sobre campanhas, tráfego, base de dados. Ouçam isso é uma parte técnica, mas é necessário. Uma coisa eu garanto: quem acompanhar os nossos conteúdos não vai cair na cópia. Você já escutou esse termo, Ana? Não, esse é novo para mim. Lembra que eu falei ali sobre o emocional? Que daí você vai lá, monta, fala, aquela pessoa chora, ela se conecta. Isso é uma copy, é um texto muito bem escrito. Aqui na Maxell, nossos textos eles são persuasivos. O que é isso? São textos que fazem as pessoas verem o que elas não estavam vendo. Então, o texto persuasivo, ele é bom para todo mundo. Para quem está vendendo e para quem está comprando. Então, lembra, eu tenho uma pergunta e aí eu vou lá e busco a resposta. Nos vídeos curtos, eu nem sei que eu tenho uma pergunta. Eu nunca pensei naquilo. O vídeo curto, ele faz isso. Ele faz você parar e falar: não é que é. Aí eu, como um bom mineiro brasileiro: uai, sou, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, não. Não tinha botado tipo nisso, não. Mas ela parou para pensar naquilo. Então, os vídeos curtos, eles são importantíssimos para você fazer a pessoa pensar. Isso num vídeo com um guião persuasivo. O que a gente vê? Copies que são manipuladoras. Eu te ofereço, não uma resposta, eu te ofereço a solução para um desejo intenso.
Por exemplo, eu quero ganhar 40 mil por mês. De preferência, 40 mil euros por mês. E aí eu escuto um vídeo que o cara fala assim, eu vou te mostrar como ganhar 40 mil por mês. E ele me vende algo a 1.000 euros por mês. 40 vendas que ele fez, ele ganhou 40 mil por mês. Mas e eu? Então, quando a gente fala, os nossos clientes não vão cair na copy. Os nossos clientes, eles vão entender onde eles estão, em que ponto eles estão, o que precisa ser feito. E quando a gente chegar e falar assim, olha, nesse momento você pode dar o próximo passo. Ele vai lá para o Google Ads. Nesse momento ainda não é hora de dar o próximo passo. Nesse momento é hora de você estar na meta, fazendo vídeo curto, impulsionando o perfil. Nosso interesse, como qualquer negócio, nosso interesse também é vender. Ninguém está aqui porque gosta dos olhos azuis um do outro. Todo mundo está aqui porque tem um negócio. Porém, nossos clientes, eles têm um objetivo e o nosso objetivo é qual? Fazer com que ele cumpra. Quando ele cumpre o objetivo dele, a gente cumpre o nosso. Quando a gente cumpre o nosso, a gente tem o depoimento. Quando a gente tem o depoimento, ele tem o depoimento do cliente dele. Todo mundo fica feliz. Adoro. E é um ciclo, né? É um ciclo. Tem gente que fala assim, né? Você não trabalha. Você não trabalha, você fica, né, no computador o dia todo. O que eu posso fazer se o meu trabalho me dá também essa oportunidade de ter a minha diversão? Por isso que o consultor ele tem que se divertir nas visitas. Ele tem que atravessar a ponte, observar a paisagem, e aí ele já pensa, né? Nossa, quando eu voltar, o sol vai estar naquela direção. E aí eu posso falar o quê? Olha, o tempo está passando, você vai perder essa oportunidade? Era dia, agora já está noite, você ainda não fez o seu CPCV? Olha, entende? E trazer essas pessoas a pensarem. Isso é uma copy persuasiva e que faz as pessoas ligarem ali a urgência. Nossa, eu tô ficando velha, eu preciso comprar uma casa. Nossa, eu tô muito nova, eu vou passar minha juventude na casa dos meus pais, né? Divertir, suar, tremer, suspirar e bufar também. Porque quando você começa a fazer vídeo, o trem não vai. Aí você faz o primeiro, não ficou bom. Você faz o segundo, ainda sorrindo. Você faz o terceiro, já assim. Você faz o quarto. Aí, por fim, você faz o último e sai. Então, é bem aquilo que o Rui falou. Já, assim, ó. É desse jeito. Mas o mais importante, processo. Entenda qual é o seu processo, entenda o que você quer e você vai conseguir. Por Rui, aqui você tá conseguiu frio, Rui. despertar uma inveja ao vivo. Eu tô de meia, calça, cobertor, morrendo de frio. Eu também. Gente, nós vamos nos despedir. Eu sei que assim, eu ficaria horas falando, porque eu sou uma pessoa que fala pouco. Então eu pego a Ana, que puxa ainda algumas coisas que não estavam ali no nosso, né, no nosso roteiro, a gente vai longe. Mas se você gostou da Ana e da Marjorie fazendo lives, conta pro Vitor, conta pro Miguel, fala que quer mais lives nossas e a gente vai estar trazendo. Ana, a gente pode combinar, se alguém gostou, né? A gente pode combinar de falar assim, Rui, sabe o que acontece quando você vê o seu anúncio na internet? O seu corpo responde, como que o do seu cliente responde? Adorei. Mas só se eles pedirem, né, Ana? Senão a gente deixa. Vou trazer minha segunda faculdade aqui para discussão nessa. E eu a primeira. Então, se você chegou aqui, parabéns. Hoje a gente falou de estratégias reais, ferramentas que todo consultor precisa ter. Como que a nossa equipa é a sua equipa, como que a gente complementa o seu trabalho. Então, muitas agências têm uma equipe de marketing e fazem, né, todo o processo. Então, algumas coisas você pode também estar contando com a sua agência. Mas, se você quer ter uma equipa sua, nós estamos aqui para isso. Se você estiver muito disposto, a gente tem muito trabalho pela frente. Se você não estiver disposto, deixa que a gente faz o trabalho
e você vai aparecer para quem você quiser. E, Marjorie, não importa quantos anos você tenha de mercado, é importante como que você se posiciona online. E a gente da Maxel tá aqui para te ajudar nisso. Quando a gente usa os dois métodos que a gente apresentou hoje, todos os nossos especialistas, quando você faz o uso da Maxel por completo, não tem crise que te abale. Porque você tem estratégia, e aí por mais que no comecinho, né? No comecinho, você não veja, mas você está... a gente fala que é uma construção que começa com o alicerce. Então você está construindo um grande prédio, você não vê ainda ali na altura da rua tudo que você está fazendo. Mas quando ele começa a subir, não tem como deixar. O Rui escreveu alguma coisa aqui e apagou para mim. Dá uma olhada, Ana, por favor. Tem IPA, mas para a agência, não necessariamente para o consultor. Verdade. Mas tem consultor também que ele faz o marketing só para a agência, né? Então, é uma escolha. Tem consultores que fazem só para a agência. A gente falou disso um pouco mais cedo. E se acontecer alguma coisa, se a agência fechar por qualquer razão, quem é o consultor? Ele só mostrava a agência, só mostrava a agência. Claro que a gente tem que honrar a agência. A gente tem que mostrar o trabalho, mostrar toda a estrutura que ela nos dá, mas não esquecer quem somos nós ali dentro. É importante se apoderar da sua própria identidade. E agora é com vocês. Vocês vão continuar dependendo de portais de indicação ou vocês vão assumir o marketing como uma ferramenta para o crescimento de vocês? E eu vou além. Você vai ficar contando com boca a boca, com panfletagem, com aquela, sabe, com aquele custo de ir numa... Não estou desmerecendo, mas pense no trabalho. Você monta uma arte, vai lá na copiadora, faz as cópias, entrega essas cópias. Né, tudo aquilo se perde porque é papel, as pessoas não leem. Ou você vai realmente olhar para o seu negócio e falar assim, eu quero mais. Eu quero mais para o meu negócio. Se dedica. A pessoa, quando ela vende pão, ela se dedica. Pode ter 4 padarias, mas tem aquela que se destaca. Não importa quando você fala assim, mas nós somos muitos consultores. Você é único. O seu cliente vai conectar só com você. Nós somos, muitas agências de marketing. Só tem um defeito nas outras. Não tem a Ana, não tem a Marjorie. Isso acabou, né? É isso que diferencia, né? Então, entenda isso. As pessoas podem gostar demais de tudo, mas vai ter aquilo que só você tem. Aquela resposta que só você sabe dar. E não tem jeito. A resposta, quando ela está com você, ela é só com você. Ana, mais alguma coisa ou podemos encerrar? Podemos encerrar brilhantemente. Brilhantemente, né? Então, muito obrigada por todos estarem aqui conosco, por todos que passaram. Muita gratidão pela nossa equipe que esteve aqui com a gente, todos que passaram, todos que honraram, né, que nos apoiaram. É muito importante ter o apoio de quem a gente sabe que está com a gente na vida real. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, a nossa equipe estava aqui. Então, imagina, não dava nem para dar um fora, né? Obrigada, Rui. Obrigada a todos que assistirem depois, quando a live ficar salva também. Lembrando de comentar, de curtir, de estar sempre engajado nas nossas redes, porque aqui é conteúdo e é aprendizado para vocês também. Toda terça-feira, live às 19 horas. A gente vai tentar não mudar nada nisso. Se não for o Miguel e o Vitor, vai ser o Vitor e a Ana, vai ser o Miguel e a Marjorie. De alguma forma nós vamos estar aqui. Nós queremos que os nossos designers também venham fazer lives aqui e mostrar quem são, como fazem. Né, Willa? Eu acredito que seja uma boa... Nossa, eu queria ver uma live com o Willa. Gente, terça-feira. Anota na sua agenda, fecha a agenda. Terça-feira, 19 horas. Eu tenho um compromisso. Qual? Live da Maxel. Mas você vai fazer o que lá? Você não faz marketing. Não, eu sou o produto.
Eu preciso me vender. Eu preciso me vender. Deixa com a gente. Olha lá, a Willa aceitou o desafio, gente. A Willa vai fazer live. Os designers têm Tá. medo de câmera. Ah, não tem não, viu, Rui? Não tem não. É, é... Vamos colocar os designers, vamos combinar isso direitinho. Adorei, agora é compromisso. Fazer que nem o Miguel e o Vitor, né? Eles já saem daqui. Olha lá a Willa falando segredo, Rui, segredo. Por acaso, olha só que bacana. A Willa é a designer do Rui. Né? Então, quando a gente pensar no que a Willa vai trazer, quantas perguntas o Rui vai trazer? E aí a Willa vem e responde. Gostei disso. Não, vamos parar, porque senão eu vou deixar o Willa em maus lençóis. A Marjorie nunca mais para de criar conteúdo depois que ela começa. Beijos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Miguel, Vitor, muito obrigada pela oportunidade que vocês têm nos dado. A Maxel está à disposição, que vocês estejam, de fato, usando tudo que vocês têm aqui dentro. Que não seja só uma boutique de templates, mas que seja o seu negócio nas redes sociais.